Graça e paz, igreja. Deus é bom. Desculpe, eu acabei interrompendo aqui o culto falando a respeito dos jovens, mas se quiserem pode sentar aqui. Eu não estou acostumado, mas se quiser sentar aqui, só não fazendo bagunça, né? Os adolescentes, quiser sentar aqui no altar, fica à vontade. Se começar a vir mais gente, coloca os adolescentes e os jovens para sentar aqui no altar, aqui na frente, sem nenhum problema, amém? Quantos estão contentes de estar na casa de Deus? Deus tem falado contigo nessa semana? Quantos sentiram que já algo destravou na tua vida durante esses dias? Recebam saudações da minha esposa, a pastora Elisa manda muitas saudações, assim também como a igreja RN lá nos Estados Unidos, mandou muito abraço para todos vocês, recebo o carinho da minha família. Estou sendo promovido de novo, a minha filha está grávida, então agora vou ser avô de um netinho. É uma bênção ser avô. Falar igual o Mike falou ontem, eu pareço ser novinho, mas tenho 29 anos, né? Não, pareço ser novinho, mas já tenho 49 anos. E é uma bênção realmente ver agora os filhos já grandes, a minha filha já com uma filhinha, agora vindo um filhinho ao caminho que vai nascer em dezembro. Enfim, todos enviam muita saudação. Eu não sei quantos de vocês já compraram o meu livro, já adquiriram o meu livro, mas se não comprou ainda, ou se você gostaria de comprar para presentear alguém, esse aqui foi o meu último livro que escrevi o ano passado, Venha o Teu Reino. O favor de Deus mudará a sua vida e o poder da igreja. São livros realmente que tenho certeza que Deus vai falar muito na sua vida. Na minha pregação vou estar falando de um tema, vou mencionar, mas são pontos que está escrito também no livro O Poder da Igreja. Então compra, seja abençoado ou abençoe alguém também. Eu estou escrevendo o meu livro do ano, eu tenho uma meta de escrever um livro por ano, e eu gostaria muito, o desejo meu era poder estar lançando no Kingdom Generation aqui agora, mas infelizmente com tanta correria, com algumas mudanças que houve ali nos Estados Unidos, não foi possível concluir o livro, mas ainda tenho a intenção de poder concluir este ano. E se vocês quiserem saber o tema eu poderia falar, mas se vocês não têm interesse eu não falo. Então como não tem interesse, ficar em silêncio não tem interesse, agora vai ser surpresa, mas de verdade está muito bom realmente esse livro. Quantos de vocês já nos seguem nas redes sociais? Se você ainda não segue, entra lá agora no nosso Instagram, @apgustavo, e começa a nos seguir. E eu vou fazer algo aqui, não sei como eu vou fazer isso, estava até conversando com o Jefferson agora, por isso que eu falei algo ali, eu estava dando a senha do meu celular para ele, não sei como vamos fazer, mas aquele que começar a me seguir a partir de agora no Instagram, o meu Instagram eu sempre estou postando em português. Então se você começar a me seguir a partir de agora, nós vamos sortear, não sei como vai ser o sorteio, mas as pessoas que nos seguem agora, eu vou sortear um desses livros no final do culto. E no meu canal do YouTube, é só em espanhol e inglês, eu não posto nada, é mais em espanhol do que em inglês, mas como o nosso culto lá é bilíngue, então é automaticamente espanhol e inglês, você vai ter a possibilidade de aperfeiçoar o seu espanhol e o seu inglês, principalmente se você tem chamado para as nações. Então subscreve lá agora, também é a mesma coisa, você entra no YouTube e põe lá, @apgustavo, fácil, @apgustavo, vai aparecer lá, coloca subscrever em português? Inscrever. Ok, subscribe in English, suscrever em espanhol e inscrever em português, isso. Então vai lá, @apgustavo, enquanto você já está no YouTube, me segue lá, ou se inscreve lá, e também no final eu vou estar sorteando um livro para alguém que começou a se inscrever ou me seguir no YouTube a partir deste momento, amém? Já que você está no YouTube, compartilhe essa mensagem para todos que estão na sua casa, sua família, seus amigos, para que possam escutar a mensagem de hoje. Feito tudo isso, guarda o seu celular, porque Deus não vai falar contigo pelo celular, Deus vai falar contigo através da palavra de hoje, amém? Então já feito tudo isso que eu falei, guarda, deixa de lado o seu celular, coloca em modo vibrador e esteja preparado para receber a palavra. Deixa eu também quero agradecer ao apóstolo Ray,
pastora Guel, obrigado por estarem conosco, vocês são uma bênção nas nossas vidas e de verdade estamos muito, muito felizes que vocês estão aqui na nossa casa, aqui no Brasil. Vamos dar um forte aplauso pela vida dos nossos pastores. Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Quem está nos visitando pela primeira vez? Obrigado, queridos. Vamos dar um forte aplauso pela vida deles. Quem mais nos está visitando? Alguém mais? Bem-vindo a todos, bem-vindo à família RN. Vamos lá. Como eu mencionei, eu quero dar continuação na primeira ministração. Se você perdeu a primeira ministração, vai ter que buscar lá no canal da igreja e assistir para entender realmente como Deus opera. Como eu mencionei, Deus não está buscando pessoas que são aptas, capacitadas, mas Deus está buscando aqueles que são disponíveis. Parece ser muito fácil. Parece ser simples quando falamos assim, ok, eu estou disponível, mas pastor, eu estou disponível há tanto tempo e ainda eu não vi nada acontecer. Por quê? Eu estou buscando, mas eu não vejo que nada está acontecendo. Por quê? O tema da minha mensagem de hoje é os céus a seu favor. Ou os céus trabalhando a seu favor. Porque existe muita diferença entre eu trabalhar e entre os céus trabalhar. Eu, como mencionei, já tenho 49 anos, nem parece, é verdade, outro ano eu já vou estar cumprindo já 50 anos, imagina. E desde criança eu trabalho, então para mim eu sou uma pessoa muito ativa, eu tenho que estar trabalhando, eu não posso ficar parado. Para mim as coisas somente acontecem se realmente eu estou ali colocando a mão na massa, trabalhando. E eu me lembro quando eu me mudei para a Índia, e a Índia tem um calor de 48 graus. Daí no verão forte, às 2, assim, meio-dia, 1 hora da tarde, tudo fecha, os comércios fecham, e só começa a abrir 4, 5 horas porque é muito quente, e vai todo mundo para casa dormir. E eu ficava incomodado com aquilo, era 2 horas da tarde, eu pegava a moto e saía na rua buscando alguma coisa para fazer, porque eu falava assim, eu não posso dormir. Na minha cabeça assim, uma pessoa que dorme de tarde, essa pessoa não gosta de trabalhar. E eu tinha isso na minha cabeça, eu falava assim, não, eu tenho que sair. E eu saía para a rua desesperado, mas era em vão, porque não tinha nada, não podia fazer nada. Estava todo mundo dentro das casas, todo mundo dormindo, todo mundo tentando suportar o verão. E muitas vezes nós com a nossa atividade, com o nosso trabalho, às vezes Deus nos chama para algo, Deus tem um propósito para cada um que aqui está, como foi mencionado durante quase todas as conferências que foi ministrado aqui, mas muitas vezes não conseguimos entrar realmente, parece que não flui o que Deus tem falado para as nossas vidas. Quando eu contei a minha história no culto anterior, parece tudo muito lindo, muito bonito, parece uma história de conto de fadas, como tudo aconteceu, mas tem o porquê, tem essa chave de como realmente as coisas começam a fluir, e é justamente quando os céus começam a trabalhar ao seu favor. Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 127, Salmos capítulo 127, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmos capítulo 127, versículo 1 e 2 diz: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Escutem isso. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem.
pastor, o que o senhor está querendo dizer? Então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Não, é que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu creio que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que realmente trabalhar, fazer aquilo que nós temos que fazer, mas nós temos que entender que só o meu trabalho, o meu esforço, se eu faço na minha carne, vai ser em vão. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus fez a parte dele, o céu se abriu, o céu se moveu a favor de Lázaro, da sua família, mas o que eles tinham que fazer, que era remover a pedra, eles removeram. Então vamos entender bem a questão do equilíbrio aqui, a questão de trabalho e a questão de entender o favor, os céus trabalhando a nosso favor, para que realmente as coisas sucedam. Então diz, se o Senhor não constrói a casa, se o Senhor não está no projeto que você quer, você pensa que é de Deus, mas não é de Deus, e você está tentando, diz aqui, o trabalhador dos construtores é em vão, o trabalho dos trabalhadores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil tanto trabalho, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus, que abre os céus, e os céus trabalham a seu favor, cuida de você enquanto você está dormindo. O que eu tenho visto, e principalmente nos nossos dias mais como nunca, eu creio que talvez por causa da globalização, por causa da internet, por causa que muitas vezes vemos uma pessoa crescendo mais rápido, crescendo na esfera que você trabalha, na área que você trabalha, no ministério, no mundo secular, nos business, no negócio, e você vê essa pessoa crescendo, você fala assim, mas por que não acontece da mesma maneira? E nós tentamos fazer da maneira que nós cremos. Muitos tentam fazer com as suas próprias mãos, mas fazem isso porque ainda não entenderam o seu propósito. E é muito chave isso, queridos, vocês compreenderem o seu propósito. Enquanto você não entender o seu propósito, você vai estar fazendo muito trabalho com as suas próprias mãos. Vai estar se esforçando, e até alguma coisa pode acontecer, mas não é realmente o que Deus tem. Paulo, eu até mencionei a respeito de Paulo também na primeira mensagem. Se vocês estudam a história de Paulo cuidadosamente, Saulo, na verdade antes era Saulo, Saulo era um homem temeroso a Deus. Saulo temia a Deus. E quando nós vemos que Saulo estava perseguindo a igreja, não é porque ele era ruim, é porque ele tinha um zelo de Deus. E preste muita atenção no que eu vou dizer, preste muita atenção. Saulo tinha um zelo tão grande de Deus, e ele pensou que o seu chamado era perseguir a igreja, e por isso ele começou a perseguir. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando nós estamos fazendo algo por nossos esforços, porque nós pensamos que é o nosso chamado, porque nós colocamos isso na mente, em vez de nós abençoarmos as pessoas, nós estamos ferindo as pessoas, porque eu começo a fazer nas minhas forças. Eu não sei se vocês entenderam o que eu acabei de dizer. Eu vou repetir. Saulo era zeloso de Deus, amava a Deus, temia a Deus, e ele pensou que estava fluindo no seu propósito, no propósito que Deus tinha dado para ele, mas não era o propósito de Deus, era o propósito da carne dele. Ele estava se esforçando na carne, e o que ele estava fazendo era ferindo as pessoas em vez de abençoar as pessoas. Mas quando Saulo descobre o seu chamado, as coisas mudam. Dá uma olhada no que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 23. Eu faço o meu devocional, eu faço justamente nessa versão que vocês estão lendo, mas até nessa versão em português ela muda um pouquinho o contexto, ou a maneira que está a frase em inglês. E eu vou ler da maneira que eu realmente traduzi do inglês para o português, e diz assim, Gálatas 4, 23. O filho da esposa escrava nasceu numa tentativa humana de realizar o cumprimento da promessa de Deus. Mas o filho da esposa nascida livre nasceu como cumprimento da promessa feito pelo próprio Deus. Preste atenção, tudo que você faz com os seus próprios esforços humanos, querendo ajudar a cumprir uma promessa de Deus, na verdade você não está trabalhando, o céu não está trabalhando contigo, você está fazendo na sua força humana. E quando você faz a sua força humana, escutem, vai ter problema no futuro.
Paulo teve problema no futuro. Hoje nós vemos o problema, o problema atual entre os árabes e entre o povo de Israel, justamente porque, num esforço humano, Abraão tentou ajudar a Deus a cumprir a promessa que Deus tinha para ele. Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Posso escutar um amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus tem um propósito e uma promessa para a sua vida, para cada um de nós. Talvez você ainda não entendeu esse propósito, por isso esse livro, O Poder da Igreja, de verdade vai ajudar muito, porque aqui eu falo como ouvir a voz de Deus, como entender o seu chamado, porque existem vários chamados, nem todos aqui somos chamados para estar no mundo eclesiástico. Muitas vezes pensamos que o propósito de Deus é somente para aquele que é um pregador, aquele que está ali adorando, aquele que é um evangelista, mas como foi ensinado aqui durante esses dias, existem 7 esferas, 7 áreas de influência nesse mundo, como o mundo dos negócios, o mundo do governo, e é onde nós temos que descobrir esse chamado e fluir nesse chamado, para que realmente os céus comecem a trabalhar a nosso favor. Mas enquanto eu não descubro esse chamado, enquanto eu não sei o meu propósito, talvez Deus até me fala uma promessa, e eu tento começar a trabalhar com a minha própria força, com as forças humanas, como diz aqui, com uma tentativa humana, como diz. Na verdade eu vou estar frustrando as pessoas que estão ao meu lado, eu vou estar frustrando o futuro de muitos. Saulo frustrou muitas pessoas por tentar fazer algo que ele cria que era seu chamado. Abraão sofreu a consequência por tentar ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. Deixa eu te dizer algo, queridos, Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da tua ajuda. Deus somente precisa que você esteja disposto, que você fala assim: Senhor, eis-me aqui, sou um vaso nas tuas mãos, opera da maneira que o Senhor quer operar. Estão comigo? Temos que entender, queridos, que quando começamos a viver baixo esses céus que começam a trabalhar ao nosso favor, e é isso que na verdade está no meu coração, que cada um aqui possa entender essa mensagem. Como eu falei, se entender, muitas coisas vão destravar na sua vida. Eu creio que muitas coisas destravaram através de todas as reuniões. Mas, queridos, esse encerramento aqui é chave para realmente romper tudo. Porque muitos estão tentando fazer com a sua própria força. Não é porque eu vou explodir na adoração, a igreja vai explodir, não, o meu ministério vai explodir, não, o meu negócio vai ser um negócio milionário, não, eu vou realmente chegar a ser governador, eu vou chegar a ser prefeito, e estamos com o nosso intento humano fazer essas coisas, e esquecemos que é Deus que tem que trabalhar a nosso favor. Quais os benefícios que eu tenho quando eu começo a entender isso, quando eu começo a entender que é os céus? E para nossa mente humana, quando eu falo isso, que os céus trabalham a nosso favor, é loucura. É loucura entender, falar assim: pastor, eu até quero realmente que os céus trabalhem a meu favor, mas eu sou carne, eu tenho que operar, eu tenho que fazer como isso. Será que Deus realmente vai fazer isso? Pode fazer isso? Sim, Deus pode. Quando os céus começam a trabalhar ao nosso favor, por exemplo, nos salmos que nós lemos, fala que em vão o homem contratar guardas, contratar sentinelas, se o Senhor não está guardando. Em vão. Então eu preciso do favor dos céus para uma proteção na minha vida, para uma proteção sobre a minha casa. Você pode ter arma, você pode ter guarda-costas, você pode ter segurança, o que seja. Se Deus não está guardando, em vão guarda os sentinelas. Não sei se vocês se lembram da história de Jó, mas justamente o inimigo vem e fala para Deus, fala assim: dá uma olhada como está Jó, você colocou um muro de proteção ao redor dele, e ninguém pode tocar ele. São coisas espirituais que o homem não vê, mas que existe. Uma proteção é um benefício, os céus trabalhando ao seu favor, através de nós como igreja, quando entendemos o nosso propósito, eu vou falar isso mais adiante, os céus começam a trabalhar a nosso favor, em coisas tão pequenas que muitas vezes nós não damos atenção. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu morava, a área onde eu estava morando,
Ali nos Estados Unidos, principalmente no Texas, é muito difícil ter calçadas, não existe calçadas. Então você precisa de carro para tudo, vai na farmácia, você precisa de um carro, não tem calçadas. Mas eu saía com a minha esposa para caminhar, sempre que podia, sempre que estava em casa, a gente de manhãzinha acordava e saía para caminhar. Então a gente caminhava na beira, não tinha muito movimento a rua, caminhava assim na beiradinha. E eu me lembro que uma noite, ou no dia seguinte, ela acordou e ela falou assim: Gu, ela me chama de Gu, Gu, eu tive um sonho. E nesse sonho alguém nos estava atropelando e a gente morria. Eu falei, ok, vamos orar. Oramos, repreendemos e passou. Esquecemos, passou algumas horas, falamos, vamos andar, saímos para andar. E não tinha ninguém na rua, queridos, não tinha ninguém. E nós sempre quando andávamos na rua, nós fazíamos o mesmo trajeto sempre, nós fazíamos uma curva. Nessa curva, a gente atravessava a rua e andava em direção para os carros que vinham, para a gente ver os carros. Nesse dia, a gente sem pensar, a gente fez o mesmo trajeto, só que de vez de atravessar a rua, nós ficamos desse lado. Quando a gente fez esse trajeto, virou ali e começamos a andar, segundos passou, um carro veio descontrolado, entrou justamente na área onde a gente estava passando, muito rápido, passou e entrou dentro da casa. Era para nós estarmos ali, naquele momento, mas nós vemos a proteção de Deus. Vemos como Deus guarda, como Deus fala, olha, isso está para acontecer. Dá uma olhada nessa que interessante. Eu estava viajando numa região do México, e eu me recordo que eu estava caminhando com a minha esposa também, nós estávamos caminhando, e minha esposa falou assim, falaram que nessa área aqui tem crocodilo. Crocodilo, está louca? Não, já escutei falar que tem crocodilo. Então de vez a gente andar desse lado que tinha um lago, a gente estava andando pelo um outro lado que tinha muitos hotéis. Estávamos ali caminhando tudo, e de repente acabou a calçada, nós tivemos que cruzar para o outro lado, mas ali andando e assim, olhando, né, tudo, o que está acontecendo aqui, tem alguma coisa tal, bem atento, né, se realmente tem crocodilo ou não. E a gente andando, e de repente a gente passa em frente a um hotel. Dá uma olhada a isso, queridos. A gente passa em frente a um hotel, e nesse hotel tinha muitas luzes, e tinha um símbolo maçônico, mas o desenho iluminado do símbolo maçônico, ele estava somente na metade, e tinha um espelho que fazia brilhar e completava o símbolo. E aquilo nos chamou muito a atenção, e justamente naquela área nós paramos assim, andando assim de lado, olhando, falando assim, dá uma olhada a isso. Sai um crocodilo do meio do nada, queridos, e avança na minha esposa com a boca aberta assim, e nós damos um pulo para a rua. E eu vi nesse momento 2 grandes livramentos de Deus, porque naquela rua os ônibus passam a milhão, mas é loucura a maneira que eles passam. E naquele momento não passou nenhum ônibus, não passou nenhum carro, que a gente pulou para a rua, e o crocodilo não conseguiu morder a gente. Proteção de Deus. Coisa que, como eu falei, são simples, é bobeira, parece que coisas que assim, mas é os céus trabalhando ao nosso favor, Deus cuidando de nós. Quantas vezes Deus te protegeu, Deus te guardou e você não tem nem ideia. Queridos, quantos lugares eu já fui no mundo que as pessoas disseram assim, nossa, esse daí é um lugar que você não deve ir. Não, o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. Você pode ir no lugar mais perigoso que o homem diz, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, se você está dentro do propósito de Deus. Eu fui para o Afeganistão em 2004, o Talibã tinha acabado de ser derrubado, estava cheio de... e eu não sabia nem a língua, não sabia nada, e eu estava ali, e eu via Deus me protegendo. Na Índia, eu via Deus me protegendo. Em cada lugar que eu vou, eu vejo realmente a proteção de Deus. E talvez você anda meio desesperado, o que eu faço? Sabe o que? Confie na proteção de Deus. Deixe os céus trabalhar ao seu favor. Mas para os céus trabalhar ao seu favor, para você ativar essa proteção de Deus, para você ativar os céus trabalhar ao seu favor, escutem isso. Salmos capítulo 5, versículo 12 diz: pois tu, Senhor, abençoa os justos, com teu favor os proteges com um escudo. O Senhor protege com o escudo. Salmos 91, salmos que muitos gostam de ler, diz assim, Salmos 91, versículo 10 e 14 diz:
nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Então nós vemos que quando nós tememos a Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que confiam em Deus, eles começam a fazer que os seus comecem a trabalhar ao seu favor. Vemos como Deus nos protege. Quando nós começamos realmente a orar, a jejuar, a buscar a presença de Deus, começar a entender realmente o mundo espiritual como ele é, os céus realmente como ele é, quando começamos a entender isso, quando eu começo a entender isso, e eu começo realmente a entrar em oração e jejum, eu começo a ver os céus vindo e trabalhando ao meu favor. Na nossa saúde, talvez muitas vezes nós estamos preocupados, vai vir uma pandemia, vai vir uma tal doença agora, alguma coisa isso. Sabe o que, queridos? Confia no Senhor. O Senhor protege. Na época que entrou, queridos, na época que veio a pandemia com tudo, que foi em março de 2020, eu estava fazendo um jejum de 40 dias somente de líquido. Era um dia água, somente água, e o outro dia suco. Era tudo, e assim foi por 40 dias. Eu estava realmente muito debilitado fisicamente, e eu creio que foi os meses, o ano que eu mais viajei de janeiro a março. Eu estive em Maurícios, eu estive na Turquia, eu estive em Cuba, eu estive na Índia, em um período curto de 2 meses fazendo um jejum de 40 dias, meu corpo debilitado. E justamente ali na Índia, foi quando começou a explodir também a questão da pandemia, que eu não quero falar o nome. Começou a explodir tudo isso. E queridos, deixa eu te dizer algo. Talvez alguém vai dizer, não creio, mas é a verdade. Eu nunca peguei essa tal coisa. Nunca. Num período que meu corpo estava debilitado. Mas nós vemos que até Daniel, quando ele encontrou o favor de Deus, os céus estavam sobre a vida dele, e começaram a querer oferecer comidas para ele. Ele falou assim, não, eu vou aqui me dedicar no que é de Deus, eu vou comer o que é o certo de eu comer tudo. Nós vemos que ele estava cada vez mais forte. O Senhor fortalece a sua saúde. Nós vemos que Daniel, quando ele começa a buscar a Deus em oração e jejum, para que os céus realmente trabalhem ao seu favor, vemos que existe uma guerra espiritual. O inimigo ali não quer que a promessa chegue, não quer que a bênção chegue, mas ele continua ali orando. Ele sabia que era espiritual, ele sabia que eram os céus que tinha que estar aberto, ele sabia que não eram as forças dele, e ele continua orando, jejuando. E quando chega a resposta, ele fala assim, Daniel, desde o primeiro dia que você colocou no seu coração em buscar realmente o querer de Deus, Deus enviou a resposta, e os céus começou a trabalhar ao seu favor para que a resposta chegasse. A tal ponto que veio o príncipe da Pérsia querer impedir para que não chegasse a resposta, mas Deus enviou o arcanjo Miguel para combater, para que eu pudesse chegar. Os céus trabalhou ao seu favor. Os céus começam a trabalhar ao nosso favor quando nós entendemos esses princípios espirituais, o temor a Deus, quando entendemos realmente o poder da oração, o poder do jejum, entender que as coisas começam primeiro a operar nos céus, para depois operar aqui na terra. Estão comigo? Mas queridos, algo que realmente vai marcar que os céus trabalham ao seu favor, é quando você começa a andar no propósito que Deus colocou na tua vida. Quando você entende o seu propósito, se você sair daqui entendendo o seu propósito, como eu mencionei o meu propósito na primeira reunião, eu entendi, mas eu tive que buscar em Deus. Eu falei assim, Deus, o Senhor não me chamou aqui para estar nesse mundo somente para estar, eu não estou aqui somente para ir trabalhar, voltar para minha casa, ganhar algum dinheiro, não, eu tenho um chamado. Quando Deus me revelou o meu propósito, e eu comecei a andar no propósito de Deus, os céus começou a trabalhar ao meu favor. Por mais que queriam impedir, por mais que queriam parar, os céus começou a trabalhar ao meu favor.
Então quando você entende o seu propósito, o seu chamado, os céus começam a trabalhar. Escutem-me isso, Deus é o mais interessado que os seus planos, os seus projetos para a sua vida se cumpram. Muito mais interessado que você. Quando nós entendemos isso, quando eu entendo o meu propósito, e agora eu me alinho com a vontade de Deus, eu me alinho com o propósito de Deus, o céu se abre. E quando o céu se abre, os céus começam a trabalhar ao meu favor. Se você entende isso na sua vida, no seu chamado, no que Deus está falando para vocês, os céus vão começar a trabalhar ao seu favor. Coisas que vocês nunca imaginaram que seria possível, começam a acontecer. Porque não é você, é os céus trabalhando ao seu favor. E é isso que precisamos, queridos. É isso que realmente necessitamos para que as coisas comecem a destravar. Eu contei a minha história da Índia. Eu não fiz tudo o que eu fiz, não tenho tudo o que eu tenho ali por causa de mim, porque eu sou melhor que eu não sou melhor que ninguém, mas eu simplesmente entrei baixo o propósito de Deus, e os céus começou a trabalhar ao meu favor. Começou a surgir situações, os céus trabalhando ao meu favor. Depois, na minha cabeça, eu falei, eu vou morar na Índia o resto da minha vida, mas de repente Deus começa a mudar os planos. Não que Ele muda os planos, já estava nos planos dEle, mas não estava nos meus planos. E Ele me direciona para os Estados Unidos. Eu falo assim, Deus, os Estados Unidos não precisam, é loucura. E na verdade eu queria ir para a Tailândia, eu queria ir para a Jordânia, eu queria ir para algum país muçulmano, mas Deus começa a me direcionar e fala assim, não, é nos Estados Unidos. Eu decidi obedecer essa voz de Deus, porque é melhor estar no propósito de Deus do que no propósito do homem. Eu poderia ter continuado na Índia, mas escuta a palavra que Deus me deu ali na Índia. Se você continuar aqui, vai se perder tudo que você iniciou. Por quê? Porque o favor dos céus já não iria estar mais comigo. Eu estaria agora tentando fazer nas forças humanas. Mas eu decidi então obedecer a Deus, e eu fui para os Estados Unidos, busquei a direção, qual a região. E queridos, a região que eu menos gostava nos Estados Unidos é justamente a região que eu vivo hoje. Eu não gostava do Houston, não gostava ali do Texas. Não sei, tinha algo ali em Houston que eu não gostava. Hoje eu amo, mas naquele tempo eu não gostava. E foi justamente ali que Deus me direcionou, e eu começo agora a trabalhar ali naquela região. E eu sou brasileiro, mas Deus fala comigo, você vai trabalhar com os hispânicos. Em espanhol fala hispanos, que para mim é mais fácil, mas parece que é melhor entender do que hispânicos. Deus fala, você vai trabalhar com os hispânicos. É loucura. Como eu mencionei na primeira mensagem, começou as burlas, começou os bullying, como você é brasileiro, você fala um espanhol igual o da Igreja Universal. Sabe quantas vezes eu escutei isso? Muitas vezes, queridos. Às vezes pronunciar uma palavra em espanhol errada, estou falando português e pensando que eu estou falando espanhol, e de repente as pessoas dão risada da tua cara. Mas eu sabia que isso era o que Deus tinha para a minha vida. E eu decidi começar a trabalhar e operar nesse meio. E ali nos Estados Unidos, algo que é muito marcado, por exemplo, as divisões. Por exemplo, a divisão realmente existe naquele lugar. A igreja de branco é de branco, a igreja de negro é de negro, a igreja de mexicano é de mexicano, a de porto-riquenho é porto-riquenho. É muito difícil ter uma igreja mesclada. Existe, mas é difícil. Agora está um brasileiro trabalhando no meio dos hispânicos. E de repente Deus começa a trazer um, começa a trazer outro. Agora, como eu disse, eu posso tentar fazer muitas coisas com as minhas forças humanas. Na força humana, vamos dizer, de um pastor, bem, eu vou colocar a minha igreja na rua principal, para que todos vejam. Bem, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo outro. Nós começamos a fazer planos como homens, como que se eu fizer dessa maneira, vai melhorar. Eu comecei a buscar um lugar onde seria a igreja. A gente já tinha 2 lugares, um grupo pequeno em 2 lugares. E eu comecei a buscar um lugar onde nós iríamos nos reunir. E eu entrei num lugar, assim, olhando do lado de fora, eu falei assim, não, nem gostei desse lugar, dá uma olhada na região aqui, não gostei. E quando eu entro no lugar, Deus fala assim, esse é o lugar.
no meio do nada. Não tinha casas, puros galpões, um lugar industrial. O Fábio foi lá, onde está o Fábio? O Fábio foi lá e ele viu. Ele falou, eu pensei que eu estava perdido, eu pensei que aqui não era igreja. Não tinha como ali ser uma igreja. Aos olhos humanos, não tem como você colocar uma igreja ali naquele lugar. Mas de novo, não são as forças humanas, é você trabalhar com os céus ao seu favor. E quando você entra no propósito de Deus, Deus começa a operar. E ali eu aluguei aquele lugar, um grupo pequeno, e a gente insistindo, perseverando naquilo que Deus tinha falado, e de repente as pessoas começaram a vir. 45 minutos, 40 minutos, 1 hora de carro para chegar ali na igreja. E quando fala 45 minutos dirigindo, queridos, não é por causa de semáforos. 45 minutos numa estrada, numa highway, sem parar, dirigindo para chegar até a igreja. Deus começa a trazer. Como está escrito ali em Atos, Deus começou a acrescentar aqueles que iriam ser salvos. Talvez você tenha o seu negócio e você tem muitos planos. Se eu investir no Instagram, se eu investir no Facebook, se eu investir nisso, isso não está errado, queridos, mas será que é isso que Deus quer para a tua vida? Será que é realmente isso que Deus está falando para você? Porque é melhor que os céus trabalhem a seu favor do que a rede social trabalhar ao seu favor. É melhor os céus estar trabalhando para ti do que você estar pagando alguém para estar trabalhando para você, para tentar fazer você, a sua empresa crescer. Eu vou entrar aqui no governo agora, se tal pessoa me apadrinhar. Você tem os céus te apadrinhando, queridos. Você tem os céus trabalhando para ti. Para que você quer buscar a ajuda de um homem? Foi Deus que pediu, ou é a sua força humana? Nós temos um propósito, e dentro desse propósito, quando começamos a caminhar, conforme eu falei, os céus começam a direcionar, os anjos começam a mover de todos os lados, sabe o que? Para vir, para que o seu propósito seja alcançado. E nesse lugar que eu estava, no meio do nada, a igreja começa a crescer. E de novo, nos meus planos, quando eu entrei naquele lugar, por mais que era no meio do nada, eu falava para todo mundo, eu falei assim, olha, nós vamos estar aqui nesse lugar, até a igreja começar a ter 6, 7 reuniões, quando a igreja estiver cheia, a gente tiver 6 cultos, aí sim a gente busca um lugar, compra e vamos para algum lugar. Esse foi os meus planos. Setembro do ano passado, eu estou orando, buscando a Deus, e eu escuto Deus falando comigo, o seu tempo ali acabou. Seu tempo acabou. Você vai comprar um lugar em tal região. Queridos, como eu iria comprar um lugar, e a região é uma região perto do aeroporto, uma região com muito movimento, muito perto da estrada, das highway, e assim, era algo loucura, mas eu acreditei, porque era Deus falando comigo. Eu falei assim, os céus vai trabalhar ao meu favor. Não sou eu, não são os meus esforços, é Deus que vai trabalhar, os céus que vai trabalhar ao meu favor. Isso foi numa sexta-feira, no domingo, eu pregando, terminou o culto, eu não sei porque, sabe o que? Deus falou comigo, o nosso tempo acabou, nós vamos comprar o nosso lugar em tal lugar. O pessoal aplaudiu, mas ficou sem entender, porque muitas pessoas moram perto dessa região. Mas assim, mas como vai ser? Porque o lugar, eu falei assim, eu não posso sair desse lugar onde nós estamos para ir no mesmo tamanho, tem que ser no mínimo o dobro. E os lugares, mais ou menos, os mais baratos, o valor estava em aproximadamente 1 milhão, 1.500, como que fala? 1.5 milhões, 1,5 milhão de dólares, a 2 milhões de dólares. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, se o Senhor está falando, algo vai acontecer. Agora talvez vocês falem assim, uau, e esse é o lindo dos céus trabalhar ao seu favor. Porque muitos falam assim, bem, está nos Estados Unidos, tem dinheiro, da onde saiu. Os que tiveram na primeira reunião se perdeu, vocês têm que assistir a história da onde eu vim, da onde Deus me trouxe. E nós começamos a buscar um lugar, eu fui o primeiro a ofertar o meu carro, começamos a tentar levantar dinheiro, mas não levantava, não conseguíamos recurso. O recurso que conseguimos levantar não fazia diferença.
Então busquei algumas pessoas espertas na área. Eu falei assim, deixa eu buscar algumas pessoas espertas que podem me ajudar aqui, talvez conseguir um financiamento do banco. E falei com uma pessoa experta, um pastor que ajuda muitas igrejas, tudo isso. E ele falou assim, Gustavo, vamos fazer o seguinte, vamos ver como que tá as contas aqui para ver se eu posso te ajudar ou não. Ok, quanto ao lugar que você está querendo buscar? Mais ou menos está aproximadamente 1,5 milhão a 2 milhões de dólares. Ok, então é o seguinte, você tem que ter corretamente toda a finança da igreja durante esses 2 últimos anos. Ok, isso aí está bem, tudo. Agora é o seguinte, você tem que ter pelo menos 30% desse valor no banco. Qual que é o 30% de 2 milhões, queridos? 600 mil dólares. Eu falei assim, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei assim, não sei então, mas o banco, para financiar, você tem que ter no mínimo esse valor na sua conta, no mínimo uns 4, 5 meses. Nós começamos a fazer coisas, como eu falei, eu doei o meu carro, outra pessoa doou um carro, uma pessoa doou isso, levantamos um dinheiro e chegamos ali, conseguimos levantar 50 mil dólares, 70 mil dólares, mas o que era 70 mil dólares, queridos? Talvez você vá assim, uau, é muito dinheiro, mas porque Deus estava falando, da onde eu saí, queridos, e ver aonde Deus quer me levar, é algo impossível, impossível. Vocês não parecem estar muito animados, não, vou parar de contar a história. Não, vou mudar, não vou contar não, vocês não estão aqui me ajudando, nada, deixa eu... O que eu posso falar aqui? Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa diferente. Vamos falar sobre Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore. Posso continuar? Eu falei assim, Deus, eu não tenho condições, levantamos isso, mas o que é isso? E eu conversando com esses espertos, tudo, eles falaram assim, Gustavo, não tem como, é impossível. E eu comecei a falar assim, Deus vai fazer algo, eu não sei o que é, mas Deus vai fazer algo. Daí eu encontrei um lugar, falei assim, esse lugar. E tentamos negociar com o dono, falei assim, dono, falando com o dono, financia pra gente. O dono, não. Outros lugares, cara, a gente não quer saber de igreja, outros lugares isso e aquilo, assim, não, por meses. Mas eu sabia o que Deus tinha falado para mim. E eu falei assim, Senhor, eu não estou movendo no meu projeto, não são os meus planos era continuar aqui onde eu estou, os meus planos era fazer 6, 7 cultos aqui, mas eu preferi obedecer a Ti. Daí eu já tinha visto um lugar com a minha esposa pelo lado de fora, mas nós não tínhamos gostado muito desse lugar, porque nós olhamos o desenho dele, e esse lugar está dividido em 5 espaços, então tinha muros. Então assim, não tem como ser uma igreja neste lugar. Mas enfim, falando assim, já tinha acabado, tinha poucos lugares para vender nessa região. Esse aqui era o único que estava restando. Então nós fomos lá, fomos ver o local. Quando entramos no lugar, Deus falou assim, esse é o lugar. Eu falei, ok, vamos ver aqui, negociar. O dono estava pedindo 1,4 milhões de dólares. Então um pouquinho a menos do que todo mundo estava pedindo. Cara, eu ficava pensando como que vai ser a igreja aqui nesse lugar. Não tem como, é muito pequeno. A gente quer um lugar maior. Um lugar talvez para 800 pessoas, 1.000 pessoas. Eu não quero um lugar pequeno, pensando nisso, né? Eu falei assim, como que vai ser? Enfim, olhamos e minha esposa falou assim, olha, se a gente derrubar todas essas paredes aqui, fazer dessa maneira tal. Ela começou a visualizar. Eu comecei a visualizar também. Eu falei assim, uau, é isso mesmo. Peguei e mandei uma mensagem pelo agente para o dono. Eu falei assim, nós queremos comprar o lugar, mas nós queremos que você financia. O dono falou assim, ok, eu financio. Mas eu financio nessas condições, você tem que me dar 30% de entrada, os juros vai ser a 8%, e colocou várias condições. Eu falei assim, não, eu coloquei, não, eu dou 1,3 milhões, com juros tal, ele não, mandou uma contraproposta, eu mandei uma última proposta, falei assim, essa aqui é minha última proposta, eu não posso mais que isso. 1,3 milhões, 7% de juros, e qual que foi o outro lá? E uma outra coisa lá que eu não lembro aqui agora. O cara falou assim, ok, ele aceitou. E ele aceitou ele financiar, coisa que era impossível. Ninguém fala assim, vai ser impossível isso. Agora deixa eu contar a história, deixa eu completar aqui para vocês. Daí,
Assim, agora tem que esperar para ver. Ele vai ter que olhar todas as nossas, a nossa contabilidade da igreja, ver se nós temos a condição, se nós temos essa entrada dos 20% para dar, para ele realmente financiar. E ficamos aguardando ele pedir tudo isso. E ele nunca pediu nada, e aí foi indo, porque demorava assim entre 1 mês a 1 mês e meio, até que se concluísse a venda do local, a compra e venda. Então, quando ele falou, eu aceito, se você tem que dar aqui agora, deixar uma entrada de 10 mil até que se conclua. Se você não concluir, se você desistir, você perde esses 10 mil dólares. E como eu já tinha levantado um dinheiro, nós demos esses 10 mil dólares sem ter o recurso. É muito fácil, queridos, e é o que Deus tem ministrado na minha vida, é muito fácil dizer assim, olha, eu conquistei isso, eu fiz isso com as suas próprias forças. Mas como é lindo quando é os céus trabalhando ao seu favor. Quando você fala assim, Deus, eu não posso, eu não tenho condições, o que o Senhor está falando para mim é loucura, mas eu prefiro confiar em Ti. E eu confiei em Deus, eu falei assim, Deus, eu vou dar esse passo de fé. E eu coloquei ali os 10 mil dólares, e Deus falou assim para mim, faz isso. Levante tantas pessoas que possam doar com 1.000 dólares, tal. Fiz um vídeo e subi. Queridos, pessoas que eu nem conhecia começaram a falar assim, olha, eu vi seu vídeo, vou mandar 1.000 dólares. Um pastor que eu não via há anos falou assim, olha, eu vi seu vídeo no Facebook, é isso mesmo que está acontecendo? Não é? Ok, vou mandar 1.000 dólares. Uma família de Israel, que eu já fiquei hospedado na casa deles, amigos, são palestinos, vê que não tem muitas condições assim, são trabalhadores, tudo. Eu já apoiei eles muitas vezes, eles viram o vídeo e falaram assim, pastor, nós queremos fazer parte, vamos mandar 1.000 dólares. A igreja RN aqui no Brasil falou assim, não, sabe que nós queremos também fazer essa parte aqui, vamos mandar 1.000 dólares. E assim começou, queridos. E de repente a gente já tinha mais da metade do dinheiro. E vemos Deus movendo as coisas. Daí faltou uma pequena parte, conseguimos ajustar essa parte dentro para ali pagar tudo. Compramos o local. O local já é da RN. Daí nós vemos Deus ali movendo tudo. Mas como eu disse, não é por causa das minhas forças, mas é os céus trabalhando a favor. Então eu vi ali Deus trabalhando, Deus movendo. E queridos, eu estou contando a minha história, mas o que eu quero te dizer, esse mesmo Deus que está fazendo isso na minha vida, o mesmo céus que está se abrindo e trabalhando ao meu favor, quer fazer isso na tua vida, quer fazer isso no teu ministério, nos teus negócios, no teu chamado, no teu propósito. Mas você tem que entender como os céus operam. Os céus não operam com o nosso tempo. O nosso tempo tem 24 horas, tem um dia, semanas, meses, ano. Os céus é eterno. E quando eu trabalho com os céus ao meu favor, eu tenho que entender que não é o meu tempo, mas é o tempo dos céus. E é onde eu tenho que descansar. Se Deus prometeu, como prometeu a Abraão um filho, não tenta com as forças humanas, porque vai se dar mal. Espera na promessa, espera o tempo. O que Deus te prometeu, o propósito que Deus tem para a tua vida, vai se cumprir no tempo de Deus, no tempo dos céus. Descanse. Descanse no Senhor. Fala, Senhor, eu estou fazendo aqui o que eu tenho que fazer, eu estou trabalhando no que eu tenho que trabalhar. Senhor, abra os céus, que os céus trabalhem ao meu favor. Daí eu começo a descobrir as histórias, porque parece conto de fadas muitas das coisas, como a compra desse local que era impossível e está nas nossas mãos. E eu estou pulando aqui partes, porque o tempo já avançou muito, assim, coisas pequenas que falam assim, uau, que incrível. Daí a pessoa que comprou o local do lado, veio conversar comigo, falou, não, estou vendo vocês trabalhar até de noite e tudo, começou a conversar comigo. E ele falou assim, me desculpa a pergunta, quanto você pagou nesse prédio? Eu falei, 1,3 milhões. Ele falou assim, eu não acredito. Sim, 1,3. Ele falou assim, eu tentei comprar esse lugar 1 mês atrás e essa pessoa tinha um dinheiro, porque ele comprou o prédio do lado por 3,1 milhão de dólares. E ele falou assim, eu tentei comprar esse lugar 1 mês passado, ou 2 meses atrás, e o dono não vendia por menos de 2,1 milhão de dólares. E eu falei assim, esse tamanho aqui eu prefiro comprar o outro que é maior. Mas o dono se negou a vender.
Daí, nesse processo, eu tinha comprado o lugar, passaram 10 dias, o ex-proprietário falou assim: olha, Gustavo, eu preciso que a gente se encontre, tem alguns documentos que precisa assinar, tudo. Fomos lá se encontrar com ele, eles são de Bangladesh. Nós fomos nos encontrar com ele, a esposa dele levou flores para minha esposa, começou a conversar e falou assim: eu não sei, tem algo diferente em você. Quando a gente me falou em você, eu senti paz. Eu falei assim: eu tenho que vender esse lugar para esse rapaz. Eu não sei. Daí eu caí na graça desse homem e ele falou assim: olha, eu quero que você venha comer na minha casa, eu quero te convidar para você vir à minha casa. Me chamou para a casa dele, uma pequena casa de 1,5 milhão, casinha de bairro. E eu cheguei lá na casa dele e eu olhei, a televisão estava ligada na cabeça. Eu falei: esse homem é muçulmano. Começa a conversar com ele ali na mesa, conversando tudo, e de repente ele fala assim: não sei se você sabe, mas eu sou muçulmano. Deus usou um muçulmano para vender um lugar, para que o reino dele fosse estabelecido naquela região. Quando Deus quer te abençoar, quando os céus trabalham a seu favor, Deus usa até o diabo para te abençoar, queridos. Mas nós temos que entender como os céus operam, como os céus trabalham. E quando eu começo a entender isso, eu falo assim: Senhor, não são minhas forças, é o Senhor. Poderia falar da igreja, você já conhece a história da igreja. Foi um milagre como vocês conseguiram o terreno. Talvez exista essa ansiedade, agora precisamos construir. Pastor, a igreja já está crescendo, precisamos construir. E hoje nós fomos lá no local junto com os pastores, e o pastor Erivel estava falando assim: olha, começou a comentar do terreno do lado, e na hora me veio no coração, eu falei assim, e eu falei para ele: talvez vocês não construíram até agora, porque Deus quer te dar o terreno do lado também. Não sabemos. Da igreja da maneira que já está desenhada, está bonita. Agora imagina com os 2 terrenos. Mas tem um tempo, os céus têm o seu tempo, e nós temos que operar. Mas nós vimos o favor de Deus, como Ele comprou, foi algo impossível. E aí está, a igreja aqui está com terreno. Eu estava conversando com a Jéssica esses dias, e a Jéssica estava contando da sua maneira, dela falando como do seu trabalho, e ela começou a falar assim: olha, do nada, tal pessoa me chamou e de repente me convidou para palestrar, e agora eu estou palestrando no Brasil, para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falei: sabe o que é isso? É os céus trabalhando ao seu favor. Quando somos nós estamos ligando para todo mundo: ou tem alguma relação pública, tem alguém que pode me ajudar aqui, tem isso daqui. Mas quando é Deus, queridos, nós nem sabemos como que a porta se abriu. Deus começa a trabalhar ao seu favor. Eu não sei se eu contei a história da minha filha. Minha filha agora está um pouquinho assim, como está já com uma filha, já está com uma carinha mais de adulta. Mas a minha filha, quando ela começou a trabalhar na área dela, no propósito dela que era do governo, novinha, 22 anos, 23 anos, sem ninguém promover ela, sem ninguém falar nada para ela, ela estudando lá ciências políticas, tudo, o canal Fox, ali de Houston, contactou a minha filha, na época de campanha presidencial, e falou assim: olha, depois do debate presidencial, nós queremos que você participe do canal, para falar como você viu, como foi o debate. Deus começa, queridos, a abrir portas de uma maneira que você nunca imaginou. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Quando você entende isso e você começa a caminhar no seu propósito, alinhado com os céus, o céu se abre e os céus começam a trabalhar ao seu favor. Quantos querem que o céu trabalhe ao seu favor? A Bíblia diz que quando nós somos fiéis com os nossos dízimos e as ofertas, o que a Bíblia diz que acontece? Quem pode me dizer? Vocês sabem de cor isso, Malaquias 3,10, o que fala? Quando damos os dízimos e as ofertas, o que diz? Fala para mim, o que diz? O céu se abre, os céus trabalham ao seu favor. A mente humana não entende isso. A mente humana fala assim: não, eu não posso dar, isso daqui é coisa de pastor. E o diabo, ele é tão astuto que ele vive batendo na igreja, já colocou isso como um padrão, dizendo assim: não, o pastor é ladrão, a igreja é ladrão, eles só querem o seu dinheiro, por isso que eles estão pedindo isso. Não é isso. Que o diabo sabe que quando você se alinha com os céus na área financeira, e você entrega a Deus o que é de Deus, o céu se abre.
está escrito, o céu se abre, e é onde tudo isso começa a operar, começa a manifestar. Dá uma olhada nisso, Êxodo capítulo 3, versículo 21, Êxodo capítulo 3, versículo 21, o povo de Israel está há 400 anos como escravos no Egito, mais de 400 anos como escravos no Egito, e diz assim em Êxodo capítulo 3, versículo 21, e eu darei graça, em outras versões, como na inglês que eu leio diz, e eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Preste atenção nisso, como os céus operam quando começamos a operar debaixo do propósito de Deus. Deus falou, num tempo determinado isso vai acontecer, quando passar os 400 anos eu vou trazer o meu povo de volta para a terra prometida. Quando isso aconteceu, eles estavam 400 anos como escravos. Agora imagina você falar para o seu Senhor e dizer assim, olha, você vai me dar dinheiro aqui quando eu estiver saindo. Nunca jamais passou isso na cabeça. E existem coisas que você está amarrado na sua cabeça, ainda coisas como que de escravidão do passado, do mundo, da estrutura que foi te ensinado, de dinheiro, de como progressar na vida, como sair adiante na vida. Existe uma estrutura que enquanto você não quebrar e se alinhar com os céus, nada vai acontecer. Era algo impossível. Deus falou para eles ainda sendo escravos, quando vocês saírem deste lugar, os céus vai se abrir sobre vocês, vai trabalhar a seu favor, e os que antes se perseguiram tanto, os que antes te feriram tanto, eles vão começar a abençoar vocês. Daí diz assim mais para frente, em Êxodo capítulo 12, versículo 36, e o Senhor deu favor ao povo nos olhos dos egípcios, e esses davam, essa versão dizendo, emprestavam-lhes, e eles despojavam. Eles não emprestaram nada, eles deram. Eles saíram dali com riquezas, algo que era impossível. Eles saíram, por quê? Porque o céu se abriu. Talvez você fale assim, eu estou aqui em Cosmos, nossa, que valor absurdo, 1,3 milhões de dólares, deixa eu ver quanto que isso é em reais, 5, 6 milhões de reais, é muito dinheiro para mim também, queridos. Eu jamais havia imaginado comprar algo nessa quantidade, jamais. Mas o que é isso diante de uns céus abertos? O que é o seu trabalho, o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério, diante quando os céus estão abertos sobre a sua vida? Queridos, tudo começa a se tornar possível. Deixa eu pular alguns versículos aqui. De quem você está tentando ter favor? Quem você está tentando que realmente te ajuda a cumprir o seu propósito? Você está buscando a escrava assim como Abraão? Você está tentando fazer com a sua força humana, está tentando fazer como Saulo estava fazendo? Ou você fala assim, não, eu quero que os céus trabalhem para mim. Eu sei de onde Deus me tirou. Muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, depois que eu te conheci, você é muito humilde, você é muito simples. Eu sou tão humilde, queridos, que eu vou escrever um livro falando assim, o segundo homem mais humilde do mundo. Primeiro é Jesus, o segundo sou eu. Não, brincadeira. Mas porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu saí, e eu sei que não são os meus esforços, eu sei que é Deus, eu sei que é os céus caminhando à minha frente e trabalhando ao meu favor, aonde eu piso, aonde eu vou, aonde eu coloco as minhas mãos. Eu sei que é os céus trabalhando ao meu favor, trabalhando junto comigo. Mas é onde eu tive que escolher quem que eu quero que esteja trabalhando ao meu favor. Eu quero ler 2 passagens e com isso eu termino. Queria continuar, queridos, mas sinto que já tenho que concluir. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 4, eu traduzi a New Living Translation, a nova versão, não sei como diz aqui em português, eu traduzi porque tem um contexto diferente. Diz assim o versículo 2,
Ouça, eu Paulo lhe digo isto: se você está contando com a circuncisão para se tornar justo diante de Deus, então Cristo não será de nenhum benefício para você. Vou repetir: se você está tentando, escutem isso, encontrar o favor de Deus, sendo circuncidado, dizendo com a sua própria força, você deve obedecer todos os regulamentos e toda a lei de Moisés, pois se vocês estão tentando se reconciliar com Deus, guardando a lei, vocês foram separados de Cristo, você se afastou do favor de Deus. Olha o que diz aqui: quando você tenta encontrar o favor dos homens, fazendo as coisas com a sua própria força, você está perdendo o favor de Deus. Gálatas capítulo 1 versículo 10, olha o que diz o apóstolo Paulo aqui agora, depois que ele entendeu o seu propósito, depois que ele realmente falou para reis, que ele foi nas nações, que ele plantou muitas igrejas. Dá uma olhada no que ele diz aqui, Gálatas 1:10, acaso estou tentando eu encontrar favor diante do homem ou diante de Deus? Ou será que procuro o favor de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Então, quando eu entendo o meu propósito, que eu sou servo de Cristo, e eu estou no propósito que Deus me chamou, eu não estou aqui para agradar você, eu não estou aqui para pregar uma mensagem que vai agradar você, eu estou aqui para agradar o Mestre. E a mensagem que Deus me deu, que era para agradar o Mestre, é justamente essa. Ele quer destravar a tua vida, Ele quer que vocês entendam que o favor dEle, que os céus trabalhando a seu favor, é melhor que qualquer coisa. Mas vocês podem escolher, vocês estão querendo o favor de quem? Do homem ou de Deus? Fique de pé no seu lugar.